Graça e paz, meus queridos irmãos. Graça e paz, minhas queridas e amadas irmãs em Cristo Jesus. Apocalipse, capítulo de número 13. Diz a palavra de Deus: Então, observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado. E toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: Quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi transmitida a autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Então, abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Aquele que tem ouvidos, compreenda esta palavra. Se alguém tem que ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. E ela se expressava como o dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e os seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta, que fora ferida de morte pela espada, contudo, sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar, e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Apocalipse 13, 16. Verso 16 agora, né? Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, nesse momento eu quero colocar diante de Ti a minha vida. Quero derramar meu coração como oferta no Teu altar. Que o Senhor possa santificar as minhas palavras, a fim de que elas possam ser palavras santas, palavras que vêm do Teu altar, que vêm do Seu interior, que vêm da Sua pessoa, Jesus. Purifica minha boca, porque ai de mim, porque sou um homem pecador e habito no meio de pessoas pecadoras. Mas eu vi o Senhor
E eu quero pedir ao Senhor que nesse momento o Senhor possa ungir as minhas palavras, que venha silenciar as minhas opiniões e que nós possamos expressar a opinião da Escritura. Abençoa essa pessoa que me ouve, que ela possa nesse momento ser esclarecida, que ela possa nesse momento aprender do Senhor. É o que eu te peço, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós chegamos agora no capítulo 13 do livro do Apocalipse, e é um capítulo muito importante para entendermos um aspecto muito peculiar de algo que vai acontecer no período da grande tribulação. Se você leu aí no texto, né, da nossa mensagem, está escrito Apocalipse 13, o anticristo. Então tem um texto, a gente lê o texto inteiro, e tem um tema, nós vamos falar sobre o anticristo. Aí você deve ter pensado assim, Israel, eu acompanhei a sua leitura atentamente e percebi que a palavra anticristo não apareceu aí em momento algum. Uma coisa que eu percebi na leitura é uma leitura um tanto quanto que desagradável, quando vai falar de besta, outra besta, uma besta, primeira besta, segunda besta, e a segunda besta deu a primeira besta. E eu achei até um tanto quanto que desagradável a leitura, e eu não ouvi a palavra anticristo aparecer aí na leitura. Mas uma coisa nós precisamos entender, que a maioria dos estudiosos, não todos os estudiosos, conseguem enxergar na primeira besta um símbolo da pessoa do anticristo que há de vir sobre o mundo. Nós vamos fazer agora uma coisa diferente do que a gente tem feito aqui na nossa exposição do Apocalipse. Nós não vamos fazer uma exposição bíblica, nós vamos fazer uma exposição teológica. A gente vai fazer uma exposição teológica. Nos nossos próximos encontros, nós vamos fazer outra exposição teológica e depois a gente vai fazer a exposição bíblica dessa passagem. A gente vai fazer um movimento inverso. Geralmente a gente lê o texto bíblico e faz exposição bíblica e tira do texto bíblico uma teologia. Hoje a gente faz diferente. A gente vai fazer a teologia para depois fazer a interpretação do texto bíblico. E se você acompanhar, você vai entender por que a gente vai fazer assim. Tá bom? Então, duas figuras aparecem no texto e tem uma figura que é central no texto. O dragão. Né? A gente falou do Apocalipse capítulo 12, falamos do dragão, né, que o dragão é a antiga serpente, Satanás, o diabo, que engana e seduz os povos da terra. Então existe um elo ligando a primeira besta com a segunda besta. E esse elo que liga a primeira besta com a segunda besta é essa figura do dragão. Né? O dragão deu à primeira besta autoridade e a segunda besta falava como o dragão. Você percebe isso na leitura do texto? E o que acontece? Essas duas personagens que aparecem no livro do Apocalipse, um tanto quanto que enigmáticas, poderosas, com inúmeras figuras de linguagem, né, com inúmeras características que aparecem lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, creio que é no capítulo de número 7, né, esses animais ferozes que aparecem lá, eles vão aparecer aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 13, em uma ordem inversa. Quando o profeta Daniel fala dessas bestas que há de vir sobre o mundo, ele fala numa ordem. Quando o apóstolo João vê esses sinais dessas duas bestas no livro do Apocalipse, ele fala das mesmas características, só que ele fala numa ordem inversa. Então, quando você vai ler esse texto, você tem que ter em mente a profecia do profeta Daniel, lá do capítulo de número 7. Tá bom? Então aparecem duas bestas no texto. Uma que surge do mar e a outra que surge da terra. Na verdade, uma que vem da terra primeiro e depois uma outra que vem do mar. Existem duas formas da gente entender estas bestas. A primeira delas é entender essas bestas como se fossem símbolos. Ou seja, a primeira besta é um símbolo de um poder maligno,
um sistema diabólico, e a segunda besta também é um tipo de um sistema maligno. Então pode ser, a primeira interpretação é entender essas duas bestas como sistemas que vêm sobre o mundo, ok? A segunda interpretação, e a interpretação que a maioria das pessoas defendem, eu por sinal defendo isso, é que essas duas bestas representam o anticristo que há de vir sobre o mundo e o falso profeta que há de vir sobre o mundo no período da grande tribulação. Mas Israel, a gente lê o texto e a gente não achou a palavra anticristo, não aparece ali o anticristo de uma forma literal. Como é que você vai defender que esse texto fala sobre o anticristo? Bem, não apareceu a palavra, não apareceu o título de uma forma literal, mas apareceu figuras de linguagem que no nosso entendimento denotam que ali aquela besta está falando sim da pessoa do anticristo. Se você lê o texto e fala assim, não tem nada a ver, os intérpretes dessa linha aí viajam na maionese, são só sistemas, são só forças espirituais que há de vir sobre o mundo. Você pode entender desta forma e está tudo bem, a gente não vai brigar por causa disso. Eu particularmente recebi algumas mensagens sobre a interpretação que eu dei lá do Apocalipse capítulo 12, de algumas pessoas, né, fazendo algumas perguntas. E eu percebo que nós, os batistas, eu sou cristão, né, eu sou um batista. Nós, os batistas, geralmente a gente apanha dos dois espectros da teologia, né? De um lado, você tem os irmãos presbiterianos, que têm uma interpretação do Apocalipse mais alegórica, e eles têm uma interpretação do Apocalipse um tanto quanto que amilenista, ou seja, o milênio lá de Apocalipse 20 é a era da igreja. De um lado, os presbiterianos, e do outro lado nós temos os pentecostais, que são dispensacionalistas, que vê os textos de uma forma mais literal, menos simbólica que os presbiterianos amilenistas, e consegue fazer uma diferenciação entre Israel e a igreja. E nós estamos no meio. Nós não somos nem amilenistas e nós também não somos dispensacionalistas. Nós somos pré-milenistas históricos. Não todos os batistas, né? Mas eu, batista, sou pré-milenista histórico. Acredito que Jesus vem, ele vai inaugurar um milênio, ok? Ele vai inaugurar o milênio, mas eu não consigo entender a teologia dispensacionalista, onde ela encaixa cada evento, e talvez a nossa maior diferença é a questão de entender a igreja como Israel como um povo diferente da igreja. Nós, pré-milenistas históricos, nós acreditamos que a igreja é o novo Israel. Ou seja, nessa hora a gente está com os presbiterianos amilenistas. A igreja é o novo Israel. Mas quando a gente fala que Jesus vem para inaugurar o milênio, a gente está do lado dos dispensacionalistas. Então nós somos batistas, a gente apanha de todos os lados, né? Os irmãos presbiterianos que ouviam as minhas pregações vão me criticar. Os irmãos assembleantes que ouviam a pregação também vão criticar. E não tem problema. No final, nós, pré-milenistas históricos, batistas, os nossos irmãos presbiterianos, os nossos irmãos assembleanos, no final todo mundo vai para o mesmo céu, vamos habitar no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, e vamos ser salvos por Deus. Porém, quando a gente chega nas teologias, a gente tem as divergências entre nós. Ok? Quando eu for fazer a interpretação de Apocalipse 20 e eu for falar do milênio, eu vou explicar isso de uma maneira mais ampla para você entender. Então, presta atenção, nós que somos batistas, pré-milenistas, históricos, a gente faz sim uma leitura do texto de uma maneira simbólica, ok? Mas se a interpretação literal do texto faz sentido, não busque um outro sentido, né? Como está lá, Apocalipse 20, que Jesus vai vir e vai aprisionar o dragão, né? Durante 1000 anos. Então, para nós faz sentido ler o texto dessa forma, ok? Então, fechando esse ponto, né? Eu estou tentando mostrar para você que existem teologias diferentes e existem inúmeras formas de você ler o texto e interpretar o texto.
E todas elas são válidas desde que a nossa interpretação do texto não venha em oposição diametral ao próprio texto. A minha interpretação não pode ferir o texto, ok? Se a minha teologia, a interpretação que eu tenho do texto, é uma interpretação que faz sentido com a Escritura, ela é bem-vinda. E se a sua também faz sentido com a Escritura, ela é bem-vinda. Mas se as nossas interpretações, elas de alguma forma denigrem o caráter do Evangelho, tropeçam em alguns textos da Escritura, a gente tem que rejeitar, né? A gente tem que rejeitar, porque tem umas pessoas interpretando a Bíblia aí de umas maneiras que daqui a pouco você vai ver que é coisa do anticristo. Vamos lá. Apocalipse 13 vai mostrar essas duas bestas. Uma erguendo-se da terra e a outra erguendo-se do mar. Ok? E a gente entende que essas bestas elas estão mostrando o ministério do anticristo e o ministério do falso profeta. Nesse primeiro momento nós vamos nos deter a falar do anticristo. No nosso próximo encontro a gente fala do falso profeta. E no terceiro encontro a gente faz exposição bíblica da primeira besta. E no quarto encontro a gente faz exposição bíblica da segunda besta. Beleza? Então o que é o anticristo? Primeiramente, o anticristo é três coisas. Tá? Na escritura, o anticristo ele é como se fosse um tipo. Número 2, o anticristo é um espírito com E minúsculo. E número 3, o anticristo é uma pessoa. Ok? Um tipo, um espírito com E minúsculo e uma pessoa, um personagem histórico, como eu e você, como Cristo, uma pessoa. Então, o que seria um tipo do anticristo? O tipo do anticristo é aquelas figuras que a gente observa no curso da história da humanidade que tem elementos da sua vida que parecem com os elementos do anticristo que estão estabelecidos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Okay? A palavra anticristo vai aparecer em inúmeros textos do Novo Testamento, em especial em 1 Tessalonicenses capítulo 2, quando o apóstolo vai falar sobre o anticristo para os Tessalonicenses de uma forma muito aberta e cujo assunto ele desenvolvia há muito para a igreja dos Tessalonicenses, ao ponto dos irmãos lá de Tessalônica conhecerem o que detinha a vinda do anticristo. Ok? O apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2 que a vinda do anticristo é certa. Ele vai vir. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como fugir do ministério do anticristo. Ele virá ao mundo. Ok? E a igreja de Tessalônica sabia o que detinha o anticristo. Paulo já havia falado isso para os Tessalonicenses várias vezes, e inúmeras vezes ele tinha ministrado isso para os Tessalonicenses. E ele sabia. E por desígnio de Deus, em momento algum, quando ele escreve as duas cartas aos Tessalonicenses, ele vai mostrar para nós o que detém. Ele falava diariamente para os irmãos de Tessalônica, mas em momento algum ele escreveu isso no texto. Entende? Então a gente cria teologias para tentar desvendar aquilo que os Tessalonicenses sabiam de cor e salteado. Se você perguntasse para qualquer irmão lá da igreja de Tessalônica o que detém a vinda do anticristo, o que detém a vinda do iníquo, eles iam dizer para você, é isso. Você não estava lá o dia que Paulo falou? E Paulo fala direto e reto sobre esse tema. Então para eles era comum. Para nós, que temos só o texto bíblico, a gente não sabe o que detém. Tem as teses. O que detém o anticristo? A presença da igreja, a pregação do evangelho, a ação do Espírito Santo. Né? Pode ser essas três coisas e pode ser uma outra coisa que a gente não sabe. Ok? Então, o tipo do anticristo é aquele ser que vem ao mundo, que está no mundo, que parece ser ele, mas não é. Por exemplo, você pega Calígula, o próprio imperador Nero, o próprio imperador Domiciano, que era o imperador romano que estava no trono do Império Romano, na época que o apóstolo João escreve o texto, o próprio Antíoco, o próprio Herodes, ou seja, são lideranças políticas, religiosas, que de uma certa forma vai se opor aos princípios de Deus, ok? É uma liderança que vai fazer coisas que se opõem aos princípios de Deus. Né? Nos nossos dias, né,
tem o caso do austríaco lá, que moveu toda a questão da guerra mundial, que você sabe de quem que eu estou falando, que a gente não pode ficar citando o nome desse cidadão aqui. Então, todas essas lideranças extravagantes que trazem sobre o mundo uma oposição ao Evangelho, à palavra de Deus, ao próprio Cristo, é um tipo do anticristo, ok? Essas pessoas que estão vivendo no mundo, elas são tipos do anticristo. Farão coisas terríveis, como já fizeram, né? Você pega lá Stalin na Rússia, você pega Fidel Castro aqui, você pega esses líderes comunistas, nazistas, fascistas, Mussolini, etc. São tipos do anticristo, uma liderança política, religiosa, que vem oprimir o povo em oposição ao caráter de Cristo. Então isso é anticristo. Essas pessoas que vieram ao mundo são tipos do anticristo. Número 2, o anticristo é um espírito. Quando eu falo espírito, eu falo assim, uma ideia, uma filosofia, um modo de viver, um modo de pensar, um modo de agir. Zeitgeist, do alemão lá, né? O espírito desse tempo, o espírito dessa época. Então o anticristo é algo que está sobre o mundo desde a época do apóstolo Paulo, desde a época do apóstolo João. Desde a época do apóstolo Paulo e o apóstolo João, o espírito do anticristo já está no mundo. O espírito do anticristo é aquelas ideias que estão sobre a vida das pessoas que se opõem diametralmente ao ensino de Jesus, à pessoa de Jesus, ao ensino das Escrituras, ao caráter de Deus. É aquilo que é anticristo, é aquilo que é anti as Escrituras, é aquilo que é anti os mandamentos do Senhor, né? Quando você vê pessoas hoje em dia defendendo uma teologia homoafetiva, ou seja, homens dizendo ser homossexuais, dizendo ser pastores, ministros do evangelho, isso é coisa do anticristo, ok? Isso não é questão de ideologia, isso são coisas do espírito do anticristo. Quando você vê pessoas hoje falando assim, olha, nós temos que atualizar a Bíblia, porque a Bíblia falava num tempo para aquelas pessoas e a Bíblia não serve para os dias de hoje. Isso é coisa do espírito do anticristo. Quando uma pessoa vira e fala assim, meu lindo, meu querido, você é muito especial, Jesus ama você, você é o centro do evangelho. Ai, isso é coisa do anticristo. Parece bonito, parece o evangelho dos ursinhos carinhosos, mas isso é do anticristo, porque nega aspectos do próprio Cristo. Cristo, ele ama o ser humano? Ama, mas ele é um Deus justo. Ele vai julgar a realidade, ele vai julgar o ser humano. Você não pode pregar um evangelho que é só paz e amor, lindo, isso é coisa do anticristo. Outro exemplo, quando as pessoas viram e falam assim, ó, isso aqui é muito sério, né? Quando as pessoas viram e falam assim, ó, Jesus é o primeiro legendário. A pessoa que fala um trem desse, fala Jesus é o primeiro legendário, ela fala isso movido pelo espírito do anticristo, porque Jesus não é legendário de nada. Tudo bem, você foi lá no monte, subiu o monte, traía sua mulher, maltratava sua esposa, batia nos seus meninos, e depois que você desceu, você parou de trair sua esposa, você parou de bater nos seus meninos, você parou de fazer as coisas erradas que você fazia. Glória a Deus, uhul, legendários. Tudo bem, irmão, vai na sua fé, vai na sua força. Mas aí quando você começa a colocar Cristo como o centro disso, dizendo que Jesus é o primeiro legendário, colocando Jesus como se fosse a razão e a origem do seu movimento religioso, você faz isso porque você está imbuído pelo espírito do anticristo. Porque Jesus não é legendário de nada. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Não é legendário de nada, entende? Quando você pega dizendo, você faz uma interpretação da Escritura assim, ó, a Escritura ela precisa ser interpretada à luz de Jesus. Eu só posso interpretar a Escritura à luz de Jesus. Aí você pega textos na Bíblia que para você não está à luz de Jesus. Você seleciona os textos bíblicos e faz com que os textos bíblicos só digam as coisas que você quer dizer.
Quando você faz isso, quando você faz essa seleção hermenêutica, essa seleção dos textos, você faz isso imbuído pelo espírito do anticristo. Então o espírito do anticristo é esse que está no mundo, né, que cria ideologia de gênero, é esse espírito que está no mundo que fala para você assim, não, Jesus é o primeiro, foi o primeiro comunista. Que Jesus primeiro comunista, irmão? Isso é uma idiotice sem tamanho. Quando você pega qualquer coisa e coloca em Cristo, pega qualquer coisa e coloca em Deus que não é Cristo, que não é Deus, isso é coisa do anticristo. Quando você vem dizer que Jesus não era um ser humano, que ele não teve as mesmas limitações que nós, que ele não teve sono, que ele não sentiu fome, que ele não sentiu sede, quando você nega a humanidade de Jesus, você nega por causa do espírito do anticristo. Quando você nega a divindade de Jesus, quando você nega que ele é o Deus Todo-Poderoso, que o céu e a terra escorregou dos seus dedos, que ele é todo glória, você faz isso imbuído pelo espírito do anticristo. Essas modas das igrejas evangélicas que colocam o centro da atenção em outra coisa que não Cristo, acontece por causa do espírito do anticristo. Você pode estar sendo influenciado pelo espírito do anticristo e você pode se arrepender também e crer no evangelho e crer no Cristo das Escrituras. Tudo aquilo que se opõe diametralmente ao Cristo das Escrituras, ao Filho de Deus, aos mandamentos de Deus. Por exemplo, quando você vira e fala assim, ó, isso aqui é muito importante. Quando você vira e fala assim, ó, o Antigo Testamento é lei, o Novo Testamento é graça. E aí você não consegue encontrar graça no Antigo Testamento e lei no Novo Testamento, você faz isso influenciado pelo Espírito do Anticristo. Porque existe graça no Antigo Testamento e lei no Novo Testamento. Quando você reduz a Bíblia, todo o reducionismo vem do Anticristo. Toda empolgação para com o movimento pessoal, o movimento da igreja, é do Anticristo. Outra coisa, isso aqui é muito comum. Muito comum. Quando você vê alguém tentando tirar do cristianismo o aspecto elementar do cristianismo, é coisa do anticristo. Já viu as pessoas falar assim, olha, cristianismo não é religião. As pessoas falam assim, cristianismo é um estilo de vida. Cristianismo é uma filosofia. Isso é coisa do anticristo, irmão. Jesus Cristo, ele veio ao mundo, morreu na cruz e iniciou uma religião. A religião verdadeira. Você vai ler a carta que Tiago escreveu, ele fala que a nossa religião é a religião verdadeira, e a religião verdadeira é cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Ele recorta, né, o amor de Deus como uma maneira de dizer o aspecto nuclear da nossa religião. Então, quando você nega o aspecto religioso da fé, você faz isso imbuído pelo espírito do anticristo. Quando você quer emperequetar o evangelho, colocar alguma flor, decorar o Novo Testamento, decorar as Escrituras, maquiar alguma coisa aqui, uma coisa ali, não mostrar o que a realidade da Escritura mostra, você está fazendo isso imbuído do espírito do anticristo. E número 3, né? O anticristo como pessoa. Como pessoa. Isso é muito importante de dizer. O anticristo vem ao mundo no período da grande tribulação, ok? E quando ele vier, ele fará tudo aquilo que a Escritura diz que ele fará. Em inúmeros textos do Antigo Testamento, fala sobre o iníquo, o homem da iniquidade, o perverso, o Leviatã. Todos esses títulos são títulos que se referem à pessoa do anticristo que há de vir sobre o mundo. Ok? Então, está falando desse ser. Esse ser que recebe do próprio dragão, o diabo, esse poder e essa autoridade. Que recebeu da parte de Deus, guarde isso, esse poder e essa autoridade. Então, quer dizer, Israel, que a vinda do anticristo ela há de vir sobre o mundo, porque isso é da vontade de Deus, sim. Ok? Esse negócio de anticristo, isso não nasceu na mente de Satã.
Você pega assim, o projeto aqui do Apocalipse 13, é Satã que influencia o anticristo para exercer o ministério dele, que vai chamar outra besta, que é o falso profeta, que influencia os três, né? A besta, a outra besta e o dragão, ou seja, o anticristo, o falso profeta e o diabo. Percebe que é tipo uma maneira de emular a trindade, de copiar a trindade divina? Isso não veio da mente do diabo, não foi o diabo que inventou isso. É o próprio Deus que assim quis que acontecesse. Ok? É o próprio Deus que estabeleceu essa situação, essa realidade. Uma coisa que você precisa entender é que esse ser que há de vir sobre o mundo, ele tem tudo aquilo que o espírito do anticristo tem, ele tem tudo aquilo que todos os tipos do anticristo que vieram na história da humanidade tiveram. Houve lideranças religiosas e políticas no mundo que foram terríveis? Teve muitas. Mas o anticristo vai superar todas elas. Quando eu estava para falar sobre essa mensagem, surgiu o novo Papa, né? O Papa Leão XIV. E aí eu fiquei segurando para não falar agora. Coincidentemente, na época que eu ia começar a falar sobre isso, veio a nomeação, o conclave do Papa Leão XIV, né? E várias pessoas falavam assim, nossa, será que ele é o anticristo? Não, é o anticristo. Pessoas bateram o martelo falando que era o anticristo. Israel, é possível que o Papa seja o anticristo? É possível. Do mesmo jeito que é possível um pastor evangélico famoso ser o anticristo. Do mesmo jeito que é possível uma liderança política proeminente ser o anticristo. Do mesmo jeito que um líder religioso pode ser o anticristo. Pode ser inúmeras coisas, pode ser inúmeras pessoas. Ok? Inúmeras pessoas pode ser o anticristo. O problema a questão é o seguinte: quando ele vier ao mundo, todo mundo vai identificar. Todo mundo quem? Os que creem. Você não precisa ficar pensativa, será que é fulano? Será que é cicrano? Será que é beltrano? Irmão, quando ele se manifestar, a gente vai ter ciência. Chegou. Chegou. Do mesmo jeito que Jesus, quando ele esteve no mundo, Jesus chama os discípulos para ir na casa dele. Os primeiros discípulos, eles vão para a casa de Jesus em Cafarnaum. Um dos discípulos fala com o outro, olha, vamos ali porque esse homem aí tem falado muitas coisas. E quando eles saem da casa de Jesus, eles falam assim, ó, eis aí o Messias. Eles tinham essa convicção de que Jesus é o Messias. Do mesmo jeito vai ser a vinda do iníquo, a vinda do anticristo. A gente vai saber, ele chegou. É esse aí. Ok? Esse sentimento, ele vai ser real na vida dos crentes, porque a gente vai ver tudo que ele estiver fazendo. Ok? Do mesmo jeito que Cristo é a encarnação, que Jesus é a encarnação do Cristo, esse anticristo vai ser a encarnação do espírito do anticristo. Entende? Ele vai ser uma coisa extremamente especial. Vai ser especial. Todo mundo vai identificar, todo mundo vai saber, ó, chegou o anticristo. E ele vai exercer um ministério sobre o mundo que vai trazer opressão sobre o mundo de uma maneira muito poderosa. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler isso aqui. Isso aqui é muito interessante. 2 Tessalonicenses 2, 9. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 9. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás. Por que a gente acredita que o texto lá está falando do anticristo? Porque lá em Apocalipse 13 fala que o dragão dá autoridade para a besta. Ok? E aqui o texto de Paulo está dizendo, ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Ok?
com poder e com maravilhas ilusórias. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, também tem um vislumbre desse ser. Daniel, capítulo 7, verso 1 ao 8, e Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Né? Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Qual que é a ideia aqui? Do mesmo jeito que o Apocalipse apresenta o Cristo no trono, e ele é visível, o anticristo, quando ele vier no seu falso trono, ele também será visível a todos aqueles que estiverem no mundo. Ok? E ele vai operar um ministério extremamente doloroso, com muita afronta, e ele vai fazer blasfêmias contra tudo aquilo que é Deus e que adora a Deus. Quando ele vier, se você parar para pensar, hoje em dia toda a filosofia do mundo, todo o sistema do mundo aponta para essa pessoa que está vindo. Você olha as pessoas hoje vivendo, as pessoas falam da fé cristã como se a fé cristã nada fosse, não tivesse valor algum. As pessoas no cotidiano estão negando os princípios do evangelho como se tivesse fazendo seus afazeres naturais da vida. Ok? Tudo isso que a gente vê hoje, que a gente viu no passado, que a gente viu na época de Jesus, é um apontamento para esse ser que há de vir sobre o mundo todo. No final do capítulo 13, o apóstolo João fala sobre um número, né? Ele fala do número da besta e da marca da besta. Ele fala ali que as pessoas receberão uma marca na testa e uma marca na mão direita, que é a marca do anticristo, que é a marca da besta, né? O texto fala da besta. A gente acredita que é a marca do anticristo, que é a marca da besta. E as pessoas não vão comprar e não vão vender. Muitas pessoas entram em crise com essa questão da marca da besta. O que era a marca da besta na época do apóstolo João, quando ele escreveu o texto? Para a gente entender o que é a marca da besta quando o anticristo vier, a gente tem que entender o que era a marca da besta na época do autor que escreveu o texto, né? Do apóstolo João. Qual que é a ideia ali? Quando o ser aparece, ele aparece blasfemando contra Deus e exigindo para si adoração. As pessoas da terra adoraram a besta, adorarão a besta. Na época que João escreve o texto, tinha um ser que era cultuado pelas pessoas, que era o imperador romano. Dentro do Império Romano, as pessoas poderiam professar qualquer tipo de religião. Você podia ser crente, você podia ser judeu, você podia ser da religião de Mitra, da religião de Apolo, de Vênus, você podia crer em qualquer coisa que você quisesse, desde que você oferecesse o incenso ao imperador. Ok? Porém, dentro do império, havia a festa do imperador. Nessa festa do imperador, pedia-se para as pessoas levar presentes, pedia para as pessoas participar dos banquetes, pedia para as pessoas participar de todo o sistema que envolvia o culto e a adoração desse ser. As pessoas que participavam disso tinham privilégios dentro do Império Romano. Poderiam comprar e vender livremente dentro do Império. Poderiam participar dos descontos, das ofertas, das promoções dentro do Império. É mais ou menos assim, ó, presta atenção. Eu quero comprar lã, ok? Olha, aqui no Império você pode vender a lã branca, mas aqui você não pode vender a lã negra. Para você vender a lã negra, você tem que participar lá do ritual com o imperador, do culto ao imperador.
Entende? Então a marca da besta na época de João era o crente, e tinha muito crente fazendo isso, os crentes das 7 igrejas da Ásia Menor, participando das festas do imperador, do culto ao imperador, para ter um certo privilégio econômico dentro do império. Entende? Então a marca da besta, na época do apóstolo João, era o ato de negar o Cristo através da adoração do imperador para ter o que comprar e o que vender. Quando a gente chega no texto de Apocalipse 13, tem toda uma figura de linguagem mostrando para nós uma marca na testa e na mão direita. O que seria testa e mão direita? São locais visíveis. As pessoas que iam ali no culto ao imperador, elas ficavam visíveis para todos. A pessoa que ia lá prestar o culto, que ia lá participar das refeições, elas eram visíveis para todos, inclusive os crentes. Tinham crentes da época comprando e vendendo com a marca da besta, que na verdade era a marca de que ele participava daquele complô do imperador. Ok? Eu digo isso porque tem muita gente hoje falando, porque é o chip que vão colocar na sua mão, o chip que vai colocar na sua testa para você não comprar e não vender. A marca da besta é o Pix. Na época que o Pix saiu, teve gente falando disso. A marca da besta é o cartão de crédito, a marca da besta é o cartão de débito. Entenda uma coisa, a marca da besta não são coisas em si. A marca da besta é o que a gente faz negando a Cristo para agradar o sistema desse mundo, para agradar as coisas desse mundo. Ok? Quando o anticristo vier, do mesmo jeito que na época do imperador Domiciano, na época que João escreveu o texto, todo mundo sabia que quem participava daquele culto tinha privilégio, e aquele culto era um culto oposto ao culto cristão, e aquelas pessoas que compravam naquela época, que vendiam naquela época, estavam com a marca da besta. Quando João está dizendo isso, todo mundo sabia que os cristãos que estavam vivendo dentro daquele sistema estavam vivendo com a marca da besta. Claro que naquela época isso era um sistema, mas isso não era a marca da besta do anticristo que havia de vir sobre o mundo. João está dizendo assim, olha, vocês estão aí comprando e vendendo com essa marca, mas no futuro virá alguém com uma marca também parecida com essa marca, e se você comprar e você vender, você tem aliança com ele, você tem pacto com ele. O que seria isso nos nossos dias? É as coisas que a gente faz para sobreviver, que a gente tem que abrir mão da nossa fé para ter. Por exemplo, se alguém vira para mim e fala assim, para você trabalhar nessa empresa, você tem que bater o cartão de manhã, no horário de almoço e de noite. Beleza, bate o cartão. Só que o cartão é um chip que a gente vai colocar no seu braço. Beleza. Eu pego lá o cartão e bato aqui na empresa. Estou trabalhando numa boa. Mas se o meu patrão virar para mim e falar assim, para você bater esse cartão, para você ter esse cartão, você tem que assinar um documento. Mas qual o documento? Um documento que você é a favor da ideologia de gênero. Um documento que você adora, tá vendo aquela foto ali? É o dono da empresa, você adora o senhor da empresa. Que você serve a esses valores, a esses princípios. Isso é a marca da besta. Se eu estiver recebendo um cartão para pagar minha conta, um cartão, um chip, alguma coisa para mim viver a minha vida ordinária, isso não é a marca da besta. A marca da besta é aquilo que você faz para sobreviver, e você faz isso negando o caráter de Cristo. Você faz isso negando os princípios da palavra, os princípios de Deus, né? Mas é óbvio também, vamos supor que chega alguém aí e fala assim, nós vamos colocar um chip na sua mão direita e na sua testa. Para quê? Não, por colocar. Não, então eu não quero. Não tem problema nenhum. Nós vamos escrever na sua mão. A marca que você vai escrever na minha mão sai? Sim, sai. Então beleza, pode escrever o que você quiser aí. Tamo bem, tamo junto. Agora, a gente tem que ficar esperto para quando... Irmão, quando aparecer a marca da besta, todo mundo vai saber.
Deus não vai dar o privilégio para um grupo de pessoas saber. Porque no próprio texto tem uma figura de linguagem que debocha desse achismo teológico, dessas opiniões teológicas. Quando o texto fala assim, olha, aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, é número de homem. Quando fala assim, ó, aquele que tem sabedoria, é uma crítica para as pessoas ficarem tentando calcular o nome da besta e o número da besta. Porque ele dá um número, 666. Ok? Você sabia que na história da interpretação bíblica teve pessoas pegando o nome de lideranças políticas e fazendo a soma dos números? Porque no hebraico você tem as letras e você pode somar o valor das letras e somar o valor dos nomes. Okay? Tinha pessoas somando o número das letras dos nomes para saber se fulano, cicrano, beltrano era a besta. Por incrível que pareça, existem cálculos, né? No nome de Nero, no nome do austríaco bigodudo lá, que um dos cálculos dava 666. Outros cálculos eram tipo assim, ó, 6 mais 6, 12, mais 6, 18... Tudo isso, esses cálculos de cabala, esses cálculos de numerologia, tudo isso não faz sentido algum à luz do contexto do livro do Apocalipse. Porque o contexto do livro do Apocalipse que é dado era uma marca que os crentes sabiam. Era algo que os crentes faziam, que eles tinham certeza e convicção de que fazendo aquilo, eles estariam negando Cristo através do espírito do anticristo. Ok? Então era isso que eu tinha que falar para vocês. Na verdade, tem muita coisa para falar sobre o anticristo, né? Mas o tempo não nos permite. No nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouco sobre o falso profeta, né? O falso profeta, cuidado com essas pessoas que ficam aí falando o número do seu CPF, do seu RG, né? E são falsos profetas no plural, são falsos profetas, mas ainda vai vir ao mundo o falso profeta. E nós vamos falar no nosso próximo encontro, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se você quer fazer alguma pergunta, se você não concorda, pode colocar aí. E se a gente tiver tempo, a gente responde, tá bom? Um beijo para você e até o nosso próximo encontro.